Fala, futuro auditor fiscal. No Pomodoro de hoje teremos a nacionalidade por naturalização, que é meu caso. Então, bora lá para o mapa mental, onde a gente verá que é uma nacionalidade que se adquire por vontade própria após o nascimento e exige um ano interrupto de identidade moral para originários de países de língua portuguesa, como Cabo Verde ou Portugal. Concessão é o ato discricionário do Estado brasileiro e a naturalização pode ser ocorrendo de forma extraordinária. Então vamos lá para o que importa. Bom, aqui eu vou pedir as duas questões diagnósticas, que é o meu método de estudo, que eu peço a questão diagnóstica desse conceito-chave que apareceram em concursos anteriores. E aí eu peço para minha inteligência artificial ilimitada, que vai me dar não somente isso, se eu quiser colocar todas as questões que apareceram em concursos anteriores, ela vai me trazer. E eu só venho aqui no WhatsApp e copio e vou lá para o Notion, onde eu vou organizar toda a minha informação que é gerada ou extraída da minha inteligência artificial. Eu simplesmente colo aqui e leio a resposta e eu vou responder, e depois no final do Pomodoro eu vou pedir para ela me dar o gabarito e que me comenta a questão com bibliografia e tudo. Mas no momento eu só vou precisar questão no que concerne os direitos políticos. A questão é correto afirmar que, de acordo com a Constituição Federal, o brasileiro naturalizado pode ser investido no cargo de presidente da República? Não. Ministro do Supremo Tribunal Federal? Também não. Senador da República? Sim, desde que filiado ao partido político há menos de 5 anos. Deputado federal? Sim, sem querer qualquer restrição adicional. Oficial das Forças Armadas? Não, desde que tenha... Bom, ele é o brasileiro naturalizado, que é meu caso. Nesse caso eu vou para a letra D, que eu posso ser investido como deputado federal, tá? As outras, nem senador de república, nem ministro, nem presidente da república, nem oficial das Forças Armadas. Então eu vou colocar aqui que é a letra D. Bora lá para pedir para a inteligência artificial a segunda questão diagnóstica. E aí eu vou pedir para ele me dar a questão diagnóstica, a questão... Então, ele caiu na Defensoria Pública da União, Defensor Público Federal em 2017. Então vamos lá para meu Notion, onde eu organizo todas as minhas informações e onde está meu método de estudo para esse concurso da Cefaz. O indivíduo originário de país que não adota o critério de jus sanguinis reside no Brasil há mais de 15 anos, sem nunca ter sido condenado criminalmente. Considerando essa situação hipotética e as disposições constitucionais acerca dessa nacionalidade, assinale a resposta correta. Ele será automaticamente considerado brasileiro naturalizado, independente da manifestação da vontade. Não. Um indivíduo originário de país que não adota o critério de jus sanguinis, reside no Brasil há mais de 15 anos, tá? Então esse é um dos critérios para se naturalizar. Eu falo porque eu sou naturalizado, então conheço. Ele poderá requerer a naturalização ordinária desde que comprove proficiência na língua portuguesa. Também não. Ele poderá requerer a naturalização extraordinária, assim, dispensando-se a comprovação de residência contínua, mas essa dispensando-se a comprovação contínua acho que é uma pegadinha. Ele não poderá ser naturalizado em razão da vedação constitucional à dupla nacionalidade, incorreto. Ele somente poderá ser naturalizado se comprovar a requisição de bens imóvel do território nacional. Não. Para mim não é a E, para mim não é a D. Pode ser a C, mas essa segunda parte aí não tenho certeza. E ele poderá ser ordinária, também não. Essa segunda parte também não. E a primeira. Bom, para mim, eu vou responder que é a C. Aí no final do Pomodoro eu vou saber qual vai ser o gabarito e a explicação. Tá bom? O que importa? Eu vou aprender isso desde zero. Eu vou pedir para a minha inteligência artificial me dar o que é, para que serve, como funciona, com exemplos e analogias.
para não ter nenhum tipo de dúvida, seja a pegadinha que for da banca que quiser. Nesse caso vai ser a FCC, que é a do Cefaz Go que eu vou fazer, tá? Então estou pedindo aqui para minha inteligência artificial gerar a teoria e eu vou lá para meu Notion, onde eu organizo toda a teoria para que ela fique de forma visual, organizadinha, do jeito que eu gosto. Então vamos lá. A minha inteligência respondeu assim: a visão técnica no direito constitucional, a nacionalidade por naturalização é uma forma de aquisição da nacionalidade brasileira concedida aos estrangeiros que manifestem o desejo de se tornar brasileiros e preencherem determinados requisitos estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, ou seja, a lei da migração. Existem duas modalidades principais, que é a naturalização ordinária, segundo o artigo 12 da Constituição Federal, e a naturalização extraordinária, que é o artigo 12, inciso B. Na ordinária, exige residência no Brasil por no mínimo 4 anos, comprovação de idoneidade moral e a capacidade civil e proficiência da língua portuguesa. Na extraordinária, requer residência no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e a ausência de condenação penal, dispensando os outros requisitos. Agora eu pedi para ela me fazer uma tradução para leigos, ou seja, para que ninguém escutou sobre esse tema no passado, não está na área de direito. Imagina que o Brasil é um clube super legal. Para ser sócio, você pode nascer sócio se seus pais são brasileiros, ou pode se naturalizar, que é tipo entrar para o clube depois de um tempo. Se você morar por um tempão e é gente boa, o Brasil pode te aceitar como um dos seus, senão vai embora. Agora, vamos para afiançar isso no cérebro. O que é? É um método... para que serve? A quem se implica a naturalização? Quem? Para estrangeiros. Qual a situação que permite a naturalização? Cumprimento dos requisitos legais, que é o tempo de residência, etc. Qual é a função da naturalização? Integrar o estrangeiro à comunidade nacional, conferindo-lhe direitos e deveres de cidadão brasileiro. Para que serve? Serve para a gente não esquecer os principais pontos da naturalização, facilitando o estudo e a memorização. Quem pode se nacionalizar, em que situação e qual a função disso? Imagina um argentino fã de carteirinha do churrasco e apaixonado pelo Brasil, como tem muitos lá em Santa Catarina, que mora aqui há 5 anos, fala português fluentemente, porém com sotaque igual ao meu, e tem um emprego honesto e nunca se meteu em confusão. Ele pode pedir naturalização ordinária, apresentando os documentos que comprovem tudo isso. Se for aprovado, ele vira um brasileiro de coração direito e aí ele vai torcer pelo Brasil no Mundial de Futebol. Mentira, né? Então, para integrar toda essa teoria que eu pedi para a minha inteligência artificial, eu vou pedir um mapa mental de forma visual para organizar na minha mente na hora de revisar amanhã e depois nas revisões semanais que eu faço, nas semanais e antes da prova. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo sim. Você, futuro auditor fiscal, vai ver. Colocar aqui publicamente. Então vamos lá. Eu vou pedir para ela me fazer de forma... O Connor faz melhor mapas mentais por etapas. E aí eu vou lá, vou gerar um mapa mental com o Connor desse Pomodoro, que é nacionalidade por naturalização, tá? Então aqui ele me fez bonitinho. Vou pedir o próximo bloco para ele ir gerando enquanto eu organizo o mapa mental aqui. Então vamos lá, ó. Então eu vou pedir para ele criar na forma de bloco de callout. Gente, adoro o Notion por isso, ele me permite tudo essas coisas maravilhosas, fica bem bonitinho, ó. O que é forma de aquisição da nacionalidade brasileira, que é um ato voluntário do estrangeiro, nacionalidade derivada, diferente da nacionalidade originária, que é por meio de jus solis, o jus sanguinis, e requisitos definidos em lei com condições estabelecidas pelo Estado para concessão, ato de soberania e expressão de poder.
Eu pedi um segundo bloco, né, que é a nacionalidade. Vamos ver aqui o que mais me dá. Para que serve? Na verdade ele me está completando, né? Então vamos colocar assim, colocar aqui duplicar para colocar esse. Para que serve? Promover a integração dos estrangeiros, facilitar a adaptação e a participação da sociedade brasileira, aumentar a diversidade cultural, enriquecer a cultura brasileira com a contribuição de diferentes países, atrair talentos e mão de obra qualificada, o qual vai estimular a vinda de profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento. Também serve para fortalecer os laços com a diáspora brasileira e facilitar o retorno dos brasileiros que vivem no exterior. Perfeito. Vamos para o outro bloco e como funciona. Eu já vou colocar aqui para ele me fazer 3 blocos mais deste. Aí eu volto para minha IA para ela criar um bloco de dessa aqui. E eu copio aqui. Como funciona? Naturalização ordinária, os requisitos, capacidade civil, ser maior de 18 anos, residência mínima de 4 anos no Brasil, podendo ser reduzido em alguns casos, idoneidade moral, requerimento, manifestação formal, é um ato discricionário, concessão de naturalização depende da análise do Poder Executivo, e a extraordinária, que está no artigo 12, inciso 2, a anissa B, da Constituição Federal. O requisito ser originário de país de língua portuguesa, residência mínima 1 ano ininterrupto no Brasil, idoneidade moral, não ter antecedentes criminais e é um ato vinculado. Preenchidos os requisitos, a naturalização é obrigatória. E tem a naturalização especial, que eu vou pedir para ela me continuar. Perfeito, gente. Aqui vamos continuar adicionando os blocos. De meu mapa mental, como funciona, ato discricionário. Já que eu posso colocar todo o mapa mental de como funciona. E aqui ele me dá vários exemplos. Vou colocar tudo junto para não tumultuar aqui. Então aqui eu tenho o que é, para que serve, como funciona e onde aparece a naturalização ordinária, naturalização extraordinária, naturalização especial, que são estrangeiros que tenham prestado serviço relevante ao Brasil, estrangeiros que recomendados por sua capacitação profissional, científica ou artística. Eu vou ver se tem mais continuar para coisas para colocar no meu mapa mental, como exemplos e analogias. Eu vou pedir para minha IA continuar gerando o meu mapa mental. Deixa eu ver. Tá. Me dê exemplos e me dê analogias. Deixa eu ver, mapa mental. Aqui, um mapa mental só de exemplos.
Estrangeiro, corretor estrangeiro, exemplos, escolha, menologias. Perfeito. Eu já fiz para complementar a questão teórica, eu pedi para me gerar vários exemplos para colocar no mesmo mapa mental para eu poder revisar depois, que é mais fácil, que basta tudo em um lugar só. Então aqui ele me deu exemplos de a naturalização ordinária, um engenheiro chinês reside no Brasil por 5 anos, trabalha numa empresa brasileira e se apaixona pela cultura local. Ele decide se naturalizar brasileiro, preenchendo todos os requisitos legais. Após o processo de naturalização, ele se torna cidadão brasileiro com todos os direitos e deveres, que foi o meu caso, tá? Uma professora portuguesa reside no Brasil por 2 anos, lecionando em uma universidade federal. Ela decide se naturalizar brasileira, aproveitando os requisitos facilitados para os originários do país de língua portuguesa. Após o processo de naturalização, ela se torna uma defensora da língua portuguesa e da cultura brasileira, certo? Então tem os casos de naturalização especial. Um cientista americano desenvolve uma pesquisa inovadora no Brasil com grande impacto para a sociedade. O governo brasileiro decide conceder a naturalização especial em reconhecimento aos seus serviços prestados ao país. Após o processo de naturalização, ele continua a desenvolver sua pesquisa no Brasil, contribuindo para o avanço da ciência no Brasil. Tem a questão da perda de nacionalidade, que eu vou criar um pomodoro especial para ele, mas aqui um brasileiro naturalizado americano decide renunciar à nacionalidade brasileira para facilitar a sua entrada em um projeto no país. Deixa eu só colocar aqui o resto. Em um determinado país. Ele faz um pedido formal ao governo brasileiro, manifestando a sua vontade de perder a nacionalidade. Após a análise do processo, o governo brasileiro defere o pedido e ele perde a nacionalidade brasileira. Então, vamos afiançar mais esse conceito aqui. Eu vou pedir para me IA, através de uma história, juntar todas as técnicas de memorização, como o Palácio da Memória, chunking, acrônimos e tudo mais, e mnemônicos, em uma única história, para eu conseguir lembrar e juntar tudo isso daqui de forma didática. Então, bora lá. Eu já pedi para ela gerar essa história. Tenho 10 minutos ainda do Pomodoro. Depois eu vou pedir para criar flashcards para mim, para poder revisar junto com o mapa mental depois. E depois vamos para as questões comentadas. Olha, já me gerou uma história aqui. E agora vamos para lá. Vou organizar a história aqui. Então ele fala, saga surreal. Imagine que você é um detetive da memória, entrando em um palácio mental gigante, onde cada cômodo representa um aspecto da naturalização. O hall de entrada, onde a gente utiliza o chunking inicial, tem um letreiro luminoso piscando, naturalização, naturalização, naturalização. Dividimos a palavra naturalização, cada símbolo é um chunk de informação. Ó, naturalização. Ao lado, um código QR gigante com o acrônimo CONRE, Condições de Residência. O Salão de Residência, Palácio da Memória, mais visualização. Naturalização ordinária. Você entra em um apartamento aconchegante, um calendário marca 4 anos. Uma balança representa idoneidade moral e um diploma português está na parede. Ou seja, você precisa de 4 anos, idoneidade moral e proficiência no português. Eu tenho, tá? Mas o meu sotaque faz com que a pessoa ache que não. Na entrada, tem uma frase maluca dentro do salão de residências que fala: 4 ratos morais inteligentes estudam português no apartamento. Naturalização ordinária é o cenário 2. Agora você está num jardim gigante com 15 girassóis gigantes. Um policial de desenho animado sem algemas representa a ausência de condenação penal. Ou seja, 15 gigantes inocentes aguardam no jardim. Isso quer dizer que
A pessoa com 15 anos ininterruptas já pode pedir naturalização, mas tem que ter ausência de condenação penal. Temos na cozinha das etapas, onde a gente está usando a técnica de memorização de encadeamento e da metáfora visual. Você vê um chefe maluco misturando ingredientes em um caldeirão. Os ingredientes têm um requerimento, que é um pergaminho antigo, os documentos, que é a foto de passaporte e certidões, e as decisões, que é uma balança da justiça. O chefe joga todos os ingredientes no caldeirão, mexe com a colher gigante, representando o processo de naturalização, e a fumaça forma a palavra brasileiro, tipo habemos brasileiro. O salão de cidadania, que é uma história mais visualização. Na final da saga, você entra num salão da festa cheio de brasileiro comemorando. Um estrangeiro que você conheceu no Jardim dos 15 Girassóis recebe um passaporte verde e amarelo e se junta à festa. É nacionalidade por naturalização. Ele abraça um jogador de futebol famoso e grita: Ei, Pelé, agora sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Perfeito. Então, essa técnica de memorização me ajudou a afiançar muitos conceitos sobre os girassóis, sobre os 4 anos, o tempo. Vamos agora criar os flashcards. Eu vou pedir para ele me criar 10, mas eu posso pedir em números e eu posso depois criar flashcard tanto aqui no Notion como no Anki. Então vamos lá, ele me criou aqui, eu copio e vou lá na nome flashcards. Ó, flashcard, frente, qual o tempo mínimo de residência para naturalização ordinária? Verso, 4 anos. Quais o requerimento de naturalização ordinária além da residência? Idoneidade moral, capacidade civil e proficiência no português. Qual o tempo mínimo de residência por naturalização extraordinária? 15 anos ininterruptos. Qual é o principal requisito de naturalização extraordinária, além da residência? Ausência de condenação penal. Um estrangeiro com condenação penal pode ser naturalizado? Depende. Se for naturalização extraordinária, não. Na ordinária pode ser avaliado. O que é naturalização? Aquisição de nacionalidade brasileira por estrangeiros. Uma pátria pode ser naturalizado brasileiro? Sim, se cumprir os requisitos. O que acontece se um naturalizado cometer um crime contra a segurança nacional? Ele perde a nacionalidade. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Sim, por crime comum antes da naturalização ou por tráfico de drogas em qualquer momento. Naturalização é um direito? Não, é uma concessão do Estado. Beleza, então agora vamos para a seção de questões comentadas. Eu vou comentar aquelas 2 questões que eu fiz de diagnóstico para ver se eu acertei. Então vamos para a primeira, eu vou copiar aqui, eu vou criar 2 contenedores para a questão 1 e para a questão 2. Questão 1. Eu vou pedir para ela já me tornar essa questão. Perfeito. Ó, aqui ele me trouxe uma questão da CESP, onde analista acerca da nacionalidade brasileira assinale a opção correta. O português com residência permanente no Brasil goza dos mesmos direitos de um brasileiro nato, salvo as exceções previstas na Constituição. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial. Não, isso já nem vou ler. É condição para aquisição da nacionalidade brasileira por naturalização e capacidade civil, sendo a lei brasileira comum portuguesa. Não. Aquele que por naturalização adquirir outra nacionalidade pela nacionalidade brasileira, salvo a lei estrangeira, impulsar a naturalização para permanência no seu território. Não será admitida a extradição do brasileiro por naturalização, salvo crime comum que tiver sido praticado. Bom, aqui o português com residência permanente no Brasil gosta do... Não, porque ele precisa ter... Ele precisa pedir a naturalização. Então, não. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em razão da atividade nociva ao interesse nacional. Do brasileiro, sim. Porque ele é por sentença judicial, né?
acerca da nacionalidade brasileira assinile. Mas aqui tem uma pegadinha porque ele está falando nacionalidade do brasileiro, mas não fala se brasileiro nato ou brasileiro por naturalização. Se for brasileiro por naturalização, ele perde, tá? E condição para aquisição da nacionalidade brasileira por nacionalidade capacidade civil, segundo a lei brasileira, é a comunicação em língua portuguesa. Sim, aí estará, ó, gabarito B. O português, equiparado com residência permanente gosta dos mesmos direitos de um brasileiro naturalizado não nato. Ah, tá. Comunicação em língua portuguesa não é requisito para a naturalização, mas sim proficiência, domínio da língua portuguesa. E a DEA perder a nacionalidade por aquisição de outra é uma possibilidade, mas a Constituição Federal prevê exceções. E tem a extradição do brasileiro naturalizado e admitida em duas hipóteses: crime comum ante naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito. Artigo 5. Então a resposta é a B. Alternativa B, essa alternativa está em consonância com o artigo 12 da Constituição Federal, que estabelece que será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, quando ele pede, né? Em razão da atividade nociva ao interesse nacional. Tá meio confuso aí, mas tudo bem. Bora lá. Eu vou copiar lá dentro daquele meu organizador para estudar depois ela. E eu vou voltar aqui com a questão 1, antes de que termine o print, o Pomodoro aqui. Eu vou pedir para ela me fazer essa questão. Eu já tinha colocado. Aqui a alternativa que ele fala é a D. Eu coloquei letra. Eu não coloquei letra D. É, D. Eu não tinha colocado aqui, mas é deputado federal, porque eu sei, porque eu sou brasileiro naturalizado. E eu sei que o único cargo que eu posso ocupar disso daqui é o do deputado federal. Vamos para a próxima. E a última, para fechar a nossa questão, e já está acabando o sprint. Acabou o Pomodoro e acabou. Então aqui eu já coloquei isso aqui. Então, gente, aqui a alternativa é a C e eu respondi a letra C. Então as duas diagnósticas eu acertei. Então a nacionalidade por naturalização é isso. E eu vou agora para o próximo tema de perda da nacionalidade. Não percam, se estão acompanhando comigo o meu estudo como inteligência artificial e minha organização no Notion. Não percam os próximos pomodoros para destrinchar a Cefaz e a FCC, tá? Tchau.